Bora trabalhar, meu povo e minha pova! Espero que vocês estejam muito bem e saudáveis. Bora terminar a aula de clima. Esse é o nosso terceiro vídeo deste conteúdo. Começamos lá com a apresentação geral e fatores, o vídeo 1. Falamos um vídeo inteiro só de circulação geral da atmosfera, o vídeo 2. E vamos agora falar de massas de ar, utilizando os conceitos do vídeo 2, para entendermos o deslocamento das massas de ar. Vamos falar outros 2 fatores, então, climáticos, e aí fazer o fechamento com a classificação climática mundial e do Brasil. Bora trabalhar, meus lindos e minhas lindas! Bora continuar no clima! Começamos falando sobre o que é uma massa de ar. Bom, nesse sentido, a gente tem que entender que uma massa de ar é um pedaço do volume atmosférico, como se fosse uma pedra de um tabuleiro de damas, ou, na verdade, um pedaço de quebra-cabeças que compõe o todo. Esse pedaço, ele é único porque, no caso da massa de ar, ele tem uma característica térmica específica, uma característica de umidade específica, e ele tem uma densidade específica vinculada exatamente à pressão atmosférica. E isso tudo torna esse pedaço, essa bolha atmosférica única. E essa bolha atmosférica única, ela acaba construindo características semelhantes às dos lugares aonde ela nasce. Então, basicamente, nós temos aí um pedaço da atmosfera que nasce numa dada região com características específicas muito parecidas com o lugar de nascimento. Ou seja, se a região for tropical, a massa de ar será tropical, quente. É o que acontece nessas regiões rosas nesse mapa, tá vendo? Se ela for equatorial, ela vai ser muito quente. E se ela for subtropical, esse roxinho claro, ela vai ser fria. Agora, e se ela for polar, ela nasce nos polos e desce muito fria. Claro que tudo isso também acaba influenciando a umidade. Nem sempre é assim, mas em geral, regiões mais quentes têm mais evaporação, o que faz com que muitas massas de ar sejam úmidas. Normalmente as massas oceânicas são úmidas. E normalmente as massas continentais são secas. Portanto, nós temos aí uma classificação térmica das massas de ar que acaba também variando com as estações do ano. Vejam só, basicamente nas áreas alaranjadas são áreas de maior atuação das massas de ar equatoriais e tropicais no período de janeiro, verão no hemisfério sul, e no período de julho, verão no hemisfério norte. As áreas amareladas, a atuação das massas tropicais. E em verde meio azulado, as subtropicais, tanto no inverno do hemisfério norte quanto no inverno do hemisfério sul. E em verde as massas polares ou árticas. Então as massas de ar elas apresentam temperaturas específicas e umidades específicas muito associadas ao lugar aonde nascem, certo? Perfeito, é isso aí. Bom, sabemos então que as massas de ar são volumes atmosféricos. Bolhas atmosféricas que compõem toda a nossa abóboda celeste esférica de gases. É uma peça num quebra-cabeças muito maior. Ela possui uma densidade específica, como eu disse, características térmicas e umidade específicas. Mas as massas de ar não possuem por si só capacidade de movimento. E é aí que entra o nosso vídeo 2, em que a gente fala que
a dinâmica atmosférica vai ser importante para o clima. Por que será? Porque são os ventos que vão empurrar as massas de ar de um lado para o outro. Os ventos são o motor que empurram a massa de ar. E se eu conheço para onde caminham os ventos, eu sei para onde andam as massas de ar do planeta. E é aí que eu preciso entender algumas coisas muito importantes e muito específicas. E que vão nos dar aí uma ideia clara do vínculo do vídeo 2, sistemas de circulação da atmosfera, com este vídeo agora. Bora ver essas coisas mais específicas? Então vamos lá! Vamos então observar essa imagem e vamos associá-la à origem e direção dos ventos alísios e dos ventos de oeste. Aqui a gente consegue observar um esqueminha que eu mostrei lá no vídeo 2, circulação geral da atmosfera, mostrando o caminho dos alísios que saem dos 30 graus de latitude e caminham até os 0 graus de latitude. São a base da célula de Hadley, dá uma olhadinha no vídeo anterior, circulação geral da atmosfera. E os ventos que saem dos 30 graus de latitude e caminham para os 60 graus de latitude são os westlies, os ventos de oeste. Eles são a base da célula convectiva de Ferrel. A gente já viu isso no vídeo anterior. Vamos colocar aqui no nosso mapa, no nosso esquema, aonde fica o Equador e onde ficam as áreas de 30 graus de latitude. Bora então colocar aqui no nosso mapa essas linhas de altas e baixas pressões. Olha só, em vermelho aí no centro do mapa, a área de baixa pressão do Equador, tendo ao seu lado em 30 graus de latitude norte, 30 graus de latitude sul, áreas de alta pressão que aparecem aí em roxo para vocês. Em verde, nos 60 graus de latitude, baixa pressão novamente. Área de atração de ventos. Lembra do vídeo número 2? A área de atração de ventos. Baixa pressão sempre atrai os ventos. E lá nos polos, alta pressão em azul. Bom, o que a gente pode perceber aí é que a gente tem então duas áreas de alta pressão envolvidas por duas áreas de baixa pressão. Claro que os ventos se formam da alta para baixa pressão. Alta pressão, dispersão de ventos. Vamos ver a formação dos alísios então. Essas setinhas esquemáticas aí mostram o deslocamento dos alísios. Notem como fica muito parecido com o esqueminha que está lá no cantinho, né? Para vocês verem. Os ventos saindo da maior para menor pressão. Bom, o que isso nos influencia em relação às massas de ar? Dá uma olhada aqui, ó, neste caminho, neste fluxo de vento alísio, que sai dos 30 graus de latitude sul e vai para os 0 graus de latitude também ali no Equador. Dá uma olhada que ele passa exatamente onde está a massa tropical atlântica, esse volume atmosférico quente e úmido que acaba migrando nesse sentido, né? No sentido do vento. Então, conhecer o caminho dos alísios nesse ponto aí é também conhecer o deslocamento da massa tropical atlântica, que por onde ela caminhar, ela vai levar calor e umidade, características que ela acaba prendendo a partir de onde ela surge, que é um oceano, por isso úmido, e que é quente, porque é tropical. Viram o deslocamento dela? Vamos voltar a esse deslocamento? Olha só, o caminho que ela segue é o caminho dos alísios, porque a massa de ar não se desloca sozinha, como a gente já viu. Ela tem que ser empurrada, e quem empurra? O alísio. Bom, a gente tem só este exemplo? Não. Olha lá a região de deslocamento da massa equatorial atlântica, que também vai ser empurrada por aquele alísio ali que vem da alta pressão 30 graus hemisfério norte para o Equador. Olha o deslocamento da massa equatorial atlântica, que vai levar muito calor e umidade para o litoral norte, nordeste brasileiro. Então, as massas de ar elas são empurradas basicamente pelos fluxos de ar, né, que se identificam como ventos alísios ou ventos de oeste. Né, os alísios são chamados ventos de sudeste no hemisfério sul e ventos de nordeste no hemisfério norte. Os de
oeste são os westerlies, que saem ali dos 30 graus de latitude e vão para os 60 graus de latitude, que fazem parte da célula de Ferrel. Bom, acabamos de ver então como acontecem os deslocamentos de vento no verão. Como será que eles acontecem no inverno? Vamos ver? Dá uma olhadinha aqui como há uma diferenciação nas curvas de alta e baixa pressão. Lembrem-se, esse é um mapa genérico, é um mapa esquemático. Ele nos mostra somente o seguinte: por conta do hemisfério norte agora estar no verão, é inverno no hemisfério sul, o que vai estar acontecendo no hemisfério norte? Basicamente, vai estar concentrando muita energia eletromagnética e o reflexo dela é muito maior, porque é o hemisfério das terras, tem menor quantidade de água do que o hemisfério sul. A consequência disso é um maior albedo e um maior aquecimento pontual. Por isso a baixa pressão se desloca mais para norte, como a gente vê. Ela sai do Equador e vai para a região ali próxima aos trópicos. Mesmo a alta pressão, que ficaria ali nos 30 graus de latitude, se desloca um pouco mais para cima, por conta do aquecimento dessa região do centro da Ásia. Bom, o que a gente percebe então é que nós vamos ter uma mudança nas altas e baixas pressões. O que isso vai trazer de consequência para a América do Sul? A baixa pressão da América do Sul está mais para norte. A baixa pressão dos 60 graus de latitude, essa linha verde lá no hemisfério sul, ela vai ter mais dificuldade de se formar, porque está no inverno no hemisfério sul. Então ela vai sofrer uma espécie de má formação. E isso vai fazer com que os ventos polares saiam então do polo e consigam chegar até o continente. Ventos esses que vão empurrar essa massa que está embaixo, o MPA, massa polar atlântica, que nasce no Atlântico, por isso ela é levemente úmida e ela é polar, ela é muito fria. Essa massa vai ser empurrada então para o centro da América do Sul e vai estacionar ali no centro do Brasil. Vai chegar na Argentina, no Uruguai e na região sul do Brasil, levando umidade, chuvas e muito frio, mas vai chegar no centro do Brasil seca e fria. E não vai permitir que as massas tropicais que a gente viu agora há pouco, que entram dentro do continente no verão, entrem durante o inverno, porque a massa polar está ali estacionada. Por sua vez, lá na região da Austrália, os ventos alísios, que se formam ali nos 30 graus de latitude, não ficarão no Equador mais, porque a baixa pressão está mais acima. E o que vai acontecer? Os ventos alísios vão empurrar essa massa equatorial, né, que está ali no centro, para a região do Sudeste Asiático. E essa massa, então, vai chegar lá muito quente e muito úmida. Portanto, causando as monções, que a gente chama as monções de verão, que deixam a região do sudeste da Ásia, do sudeste chinês e do leste da China muito chuvosas. É isso que explica as monções de verão. As monções de inverno serão explicadas justamente pelo deslocamento da alta pressão mais a norte. Os ventos acabarão se formando, né, no inverno nessa região mais ao centro e descerão no inverno do hemisfério norte, descerão para o Equador, que vai ter essa condição aqui de baixa pressão. Então, as monções de inverno se formam na alta pressão aqui no centro da China, os ventos frios e secos descem então buscando o Equador, gerando então no Sudeste Asiático uma temperatura bastante fria e um tempo seco. Quando for verão no hemisfério sul, as monções de inverno estarão atuando ali no Sudeste Asiático. Quando for inverno no hemisfério sul, as monções de verão estarão atuando então no Sudeste Asiático, levando calor e umidade. Beleza? Então, com tudo isso a gente chega até aqui. Dá uma olhada nesses dois mapas. A gente pode notar o caminho que as massas de ar fazem no verão no hemisfério sul, na América do Sul, mais especificamente no Brasil, e no inverno, também na América do Sul, no Brasil. Vamos pegar o mapa que a gente olha aqui, o mapa do verão. Notem que a massa tropical atlântica e a massa equatorial atlântica seguem exatamente aquela movimentação que a gente definiu. A gente percebe
que os ventos alísios trazem junto as massas de ar para junto do continente. Dá uma olhada aqui, ó, vamos pegar a nossa caneta e vamos traçar aqui o caminho dos alísios. Né? Então, ó, os alísios fazem este caminho aqui, o que vem do norte e o alísio que vem do Atlântico Sul. Percebe, ó, que é exatamente o caminho por onde passam as nossas massas de ar tropical atlântica e equatorial atlântica, e por onde elas passam, elas carregam calor e muita umidade, garantindo assim, então, um verão quente e úmido para todo o centro-sul do Brasil e também para o litoral nordestino. Vale aqui também dizer uma coisa importante. A massa equatorial atlântica e a massa tropical não conseguem trazer calor e umidade para a região do centro do Nordeste, justamente porque no centro do Nordeste nós temos ali uma área de planalto que tem uma serra aqui nessa região que eu estou marcando, ó, conhecida como Serra da Borborema. Então, toda essa região aqui é a Serra do Planalto da Borborema, que é uma base física planáltica que tem mais de 900 metros de altitude e que determina a chuva orográfica no litoral nordestino. Ou seja, toda a umidade que vem do oceano e as massas úmidas que chegam por ali não conseguem ultrapassar a barreira dessa serra, desse planalto, e precipitam de forma contínua no litoral, e o que passa para o interior do Nordeste, para o sertão, é só massa de ar seca. Então a Borborema retém a umidade no litoral e não permite que essa umidade chegue até o interior do Nordeste, sendo um dos fatores que causam a seca no Nordeste. A gente vê a massa tropical continental, que sendo continental é seca, quente e seca, fica ali pairando sobre o norte da Argentina, sobre o Paraguai, sobre a Bolívia, presa ali nos Andes e atuando no oeste do Brasil, principalmente oeste de Mato Grosso, oeste do Paraná. E nós vemos a massa equatorial continental, que é a massa amazônica. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: ela é uma massa de ar que não se movimentam porque os alísios eles estão chegando ali, é uma área de baixa pressão ali. Então não tem um grande fluxo de ventos que movimente essa massa. O que acontece é que essa massa ela cresce e vai ganhando espaço por todo o Brasil. E ao crescer, ela ocupa a maior parte do norte do Brasil e do centro-oeste brasileiro, gerando assim um fluxo de calor e uma concentração de umidade contínua na região. É dela também, dos braços dela, porque ela fica se movimentando circularmente, né? Porque é uma área de baixa pressão, se movimenta no sentido horário circularmente. O braço dela chega até o sudeste, trazendo alguma umidade, né? Então esse movimento aqui, ó, que a massa faz com que o braço dela, vejam só, chegue até o centro-oeste e o sudeste, trazendo umidade da Amazônia. A gente chama isso de rios voadores. No verão, isso se junta com as massas de ar quentes e úmidas, formam o que a gente chama aqui de zona de convergência do Atlântico Sul, a ZCAS. Zona de convergência do Atlântico Sul, olha que punch, que desenho de punch, né? A ZCAS, que acaba sendo o encontro dessas massas de ar e a convergência delas como uma grande área de nebulosidade para o oceano. Então, basicamente, nós temos aí os rios voadores vindos da Amazônia e as chuvas de verão sendo incrementadas tanto com a massa úmida que chega ali porque a massa amazônica cresce, quanto a chegada da massa tropical oceânica.
Outra zona de convergência que eu não disse é a zona de baixa pressão. Toda a área do Equador, 5 graus ao sul, 5 graus ao norte do Equador, é conhecida como zona de convergência intertropical, aonde os alísios convergem para o alto, levando calor e umidade até ali, subindo e deixando uma área muito nebulosa e muito chuvosa. Então, no Equador, nós temos a zona de convergência intertropical, que é a ZCIT. Olha lá, ZCIT. Nós temos a ZCIT no Equador, zona de convergência intertropical, e a ZCAS nessa região central do sudeste brasileiro, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. No inverno as coisas se complicam porque a massa polar, ela, como a gente já viu, ela vai ocupar o interior do Brasil e não vai deixar a massa tropical entrar, causando ali um bloqueio de uma massa seca, porque ela chega seca no interior do Brasil e fria, um bloqueio de uma massa seca que não deixa a massa úmida penetrar de jeito nenhum, fazendo com que o interior do Brasil fique com um período de estiagem muito grande no centro-oeste, sudeste e bordas da Amazônia. O sul do Brasil recebe umidade porque essa massa chega úmida até ali o Paraná. Mas como chove muito nessa região durante esse período, a umidade fica toda lá e não chega para o interior do resto do país. A massa tropical fica barrada nessa barreira seca que ocupa o interior do Brasil, então a massa tropical não consegue entrar, a massa equatorial fica jogada mais ao norte e a massa equatorial continental fica contida lá na Amazônia. Lembrem-se, ela é uma massa equatorial muito quente e ela é úmida, apesar de ser continental, ela é a única massa continental úmida do mundo. Ela é úmida por causa da evapotranspiração da floresta e por conta da grande quantidade de água superficial que tem na bacia amazônica. Ela fica contida lá e os rios voadores não chegam até o sudeste. Tá? Então essa é a característica das massas de ar no Brasil. E tudo isso muito influenciado pelas zonas de alta e baixa pressão, que a gente aprendeu então lá no vídeo 2, e muito importante a participação dos alísios na movimentação dessas massas e dos fluxos polares na movimentação da massa polar. Beleza até aí? Lindeza? Bora então. Quase nos finalmente. Basicamente, então, vamos falar de brisas, maritimidade e continentalidade. Bom, a gente começa falando de brisa. A gente falou no vídeo 2 sobre os grandes fluxos atmosféricos, a formação dos grandes ventos. É a circulação geral da atmosfera. São os grandes ventos do planeta. Mas existem fluxos de ventos locais, que são formados também por baixas e altas temperaturas na superfície que vão causar alta e baixa pressão local. Não aquelas altas e baixas pressões gerais que a gente viu no vídeo 2, mas localmente um ponto quente sobre a superfície, seja do oceano, seja do continente, gera ali uma pequena área de baixa pressão, que atrai o ar que está em volta dele e que, estando numa região mais fria, tem uma pequena área de alta pressão. Então isso não é a mesma coisa do que aquilo que a gente fala de alta e baixa pressão da circulação geral da atmosfera, porque aquelas são grandes altas e baixas pressões, grandes áreas de deslocamento de massa de ar. Aqui não, a gente está falando de diferenças térmicas que vão gerar ventos localmente. E aí a gente analisa sempre a partir da lógica da praia. Por quê? Porque nós temos duas massas muito diferentes em seus termos físicos. Temos a massa continental, que é muito mais sólida, muito mais de um aquecimento muito mais diferenciado, né, por ser sólida, e temos a massa líquida do oceano, que também tem uma condição de aquecimento muito específica. Então, o que a gente pode pensar o seguinte? Os elementos sólidos, em geral, tendem a ter uma capacidade de transmissão térmica mais eficiente, porque, digamos que você tem uma interação molecular muito mais aproximada, o que garante a transferência térmica, a transferência de energia, de calor e o aquecimento consequente disso, mais eficiente por conta da proximidade molecular.
A água, as moléculas estão um pouco mais dispersas, o que dificulta este equilíbrio térmico tão facilitado que a gente tem no que é sólido. Então, o que a gente pode perceber é que quando nasce o sol pela manhã numa praia, rapidamente o continente aquece, formando ali uma área de baixa pressão, e leva mais tempo pela manhã para a água aquecer, gerando então uma área de mais alta pressão local. Isso explica porque os ventos na manhã partem do oceano e caminham, levando alguma umidade para o continente. É o que a gente chama de brisa marinha. Ao final da tarde, ao cair da noite, quem aqueceu mais rápido por ter moléculas mais próximas em termos de consolidação física, o que é continente, portanto sólido, tem essa característica, o que aqueceu mais rapidamente também dissipa o calor mais rapidamente, esfria mais rapidamente. Então, ao final do dia, começo da noite, o continente perde calor muito rapidamente, fica frio. E o oceano perde calor mais lentamente, fica mais quente, formando assim uma baixa pressão no oceano e uma alta pressão no continente. E os ventos, então, vão caminhar do continente para o oceano, da alta para baixa pressão, gerando assim um fluxo de ventos que a gente chama de brisa terrestre. Tá? Então, basicamente, nós temos uma inversão de ventos e, consequência disso, também uma inversão de troca de calor e umidade pela manhã ou pela tarde, por conta da formação de diferentes áreas de baixa e alta pressão. Beleza até aí? Então, continuando, né? A gente vai falar agora de continentalidade e maritimidade. Nesse ponto, a umidade também tem muito a ver. Não com a formação de alta e baixa pressão apenas. Tem a ver, na verdade, com a capacidade de absorção eletromagnética por parte de uma área úmida que uma área seca não tem. Como assim? A água tem alto calor específico, a gente sabe disso. Então ela absorve muita energia eletromagnética, ela permite que a reflexão desse excesso de energia seja menor, porque ela absorve muita energia. Se a água absorve muita energia eletromagnética e a reflexão é menor, o aquecimento é menor. Por isso, áreas próximas a grandes corpos hídricos têm temperaturas mais achatadas, nem muito extremamente altas durante o período de reflexão, nem muito baixas com a ausência da luz, porque a água reteve tanto calor durante o dia, por exemplo, que durante a noite ela fornece calor para o meio. Então as temperaturas são mais niveladas e mais próximas. O que a gente chama de amplitude térmica é a diferença da maior para a menor temperatura. A amplitude térmica é baixa por conta da presença de água. Isto é o efeito da maritimidade, né? O achatamento das amplitudes térmicas por conta de corpos hídricos. Em regiões secas, nós temos o que a gente chama de continentalidade. A ausência de água e muitas vezes a ausência de vegetação não absorve energia eletromagnética que reflete demais o tempo todo. Isso garante um aquecimento muito forte durante o dia e, consequência, uma perda de calor muito grande durante a noite, porque não tem nada para fornecer calor quando não tem mais energia solar. Então você vai ter extremos de temperatura. Você vai ter verões extremamente quentes, invernos extremamente frios, dias extremamente quentes, noites extremamente frias. Você vai ter exatamente aquilo que a gente chama de amplitude térmica elevada. É o inverso da maritimidade. A gente chama isso de continentalidade. Beleza? Este é mais um argumento que precisa ser levado em consideração quando a gente for pensar o clima global. Guardem isso, tá bom? Chegamos ao nosso último fator climático, enfim. Vamos falar das correntes marítimas e a influência dela na formação dos desertos. Vejam só, nós temos dois fluxos de água dentro dos oceanos. Os fluxos quentes e os fluxos frios. Os fluxos quentes são chamados de correntes marítimas quentes. Os fluxos frios, chamados de correntes marítimas frias. Como assim fluxos, né? A gente pode pensar da seguinte maneira. A água é um fluido e ela tem características de salinidade, o que
garante a ela também uma característica de densidade específica. Quanto mais salina, mais densa é a água do mar. Quanto menos salina, menos densa é a água do mar. Além da salinidade, temperatura. Quanto mais quente, menos densa é a água naquele ponto. Menor a pressão do volume de água por centímetro cúbico de água naquele ponto. Quanto mais fria, maior a densidade da água naquele ponto. Por isso a gente chama essas menininhas aí de correntes termo, que tem a ver com temperatura, alinas, tem a ver com salinidade. São as correntes termoalinas. O que quer dizer o seguinte: as correntes mais frias são mais densas, elas também são mais salinas. Por quê? Porque tem menor evaporação de água nesses espaços e ela só perde o sal por decantação. E elas são formadas justamente a partir das correntes menos densas e menos salinas num primeiro momento, que são as correntes quentes. As correntes quentes em algum momento vão gerar correntes frias, causando a tal convecção. Lembra que eu falei que todos os fluidos planetários têm convecção por conta da alta e baixa pressão? Aqui também é assim. Imaginem da seguinte maneira. Você tem uma corrente quente superficial, ela já é quente e pouco salina. Ela é salina, toda a água do mar é salgada. Basicamente, ela é menos salina do que as frias, mas ela está lá, andando entre o resto das águas. Por que ela se movimenta? Justamente porque ela tem densidade diferente do resto. Ela tem temperatura e salinidade diferente. Então ela vira fluxo por conta da diferença de pressão. Lembra que as massas atmosféricas se movimentam por causa da diferença de pressão? Assim também é com as massas líquidas oceânicas. É uma questão física. Ela se movimenta por diferença de pressão. Ela se movimenta da alta para baixa pressão. Ela está se movimentando, então, o que acontece? A luz solar fica batendo em cima da água. Ela é uma corrente superficial no oceano e o oceano fica evaporando. O que evapora é a água, não o sal. Então, à medida em que muita água evapora, porque a corrente já é quente, ela está numa porção do meio do planeta, no Equador, onde já é quente, a água evaporada é muito volumosa. E o que acontece? O sal vai ficando. Chega um ponto em que a quantidade de sal carregada nessa corrente é tão grande que ela mergulha, porque ela fica muito densa. E ao mergulhar ela dissipa calor, fica fria e começa a voltar pelo outro caminho, agora fria. Porque ela deixou o calor durante o seu mergulho e está retornando muito salina, muito fria e densa, mais baixa. Quando que ela vai fechar o ciclo e subir? Ou quando decantar muito sal, formando rocha salina no fundo oceânico. Decantação mesmo, essa é a história que a gente aprende na química, que a gente deixa a água com sal paradinha, quando a gente vê depois de um tempo, o sal está formando lá embaixo cristalização. O mesmo acontece no fundo oceânico. Agora, também quando um rio desaguar ali e diluir aquela salinidade, acrescendo de temperatura e de maior hidratação aos sais carregados pela água. Aí a água fica mais leve e sobe, realimentando então o círculo das correntes termalinas. Então as correntes se movimentam por diferença de pressão. Correntes frias, em geral, não evaporam bem. Estão em áreas mais frias do globo, que não tem tanta luminosidade, mas a água mais fria também precisaria de muito mais energia solar para evaporar. Então em cima delas forma-se áreas de atmosfera seca. Enquanto as correntes quentes, elas evaporam facilmente. Qualquer luminosidade faz com que elas evaporem e elas criam então massas de ar sobre elas muito úmidas. E isso é muito importante. Gravem bem essa informação. Beleza? Sabendo tudo isso, como que a gente pode usar para pensar o clima? Prestem muita atenção. Áreas onde passam correntes quentes vão ser mais quentes e mais úmidas, também por causa das correntes, porque é um sistema de retroalimentação. A atmosfera quente aquece a água, obviamente a água quente umedece a atmosfera.
Então por onde passam correntes quentes, elas vão carregar a atmosfera quente e úmida em cima delas? Sim! Por onde passam as correntes marítimas frias, massas de ar frias, massas atmosféricas frias vão estar em cima delas? Sim! Secas. Por quê? Porque a água fria não evapora. Porque a água fria, quando toca na atmosfera, rouba calor e a chuva acontece com raridade no meio do oceano. Por isso é seca. Bom, como isso influencia a formação dos desertos? Tem duas coisas que formam desertos. Eu já falei um pouquinho disso no vídeo passado. Primeiro dessas coisas foi apresentado no vídeo passado. A alta pressão atmosférica, aquela zona de 30 graus de latitude, aquela zona de 90 graus de latitude, em que na circulação geral da atmosfera, os ventos frios e secos convergem para baixo, descem, até a superfície do planeta, descendo frios e secos. Só isso gera deserto? Não. Se você associar as altas pressões atmosféricas às correntes marítimas frias, aí você vai ter a formação de desertos. Mas Paquito, não tem mais nada? Tem, claro que sim. Se o relevo bloquear a passagem de umidade, atrás desse relevo pode ter a formação de um semiárido, que é o caso do Nordeste, ou até mesmo de desertos, que é o caso do Himalaia, que forma lá na parte centro-norte da China o deserto de Gobi e o deserto de Xinjiang. Então o relevo também pode formar, sim, mas ele forma como bloqueador. Quais são os elementos que dão origem a desertos? A alta pressão atmosférica, porque ventos frios e secos descem naquele ponto, e massas de ar secas trazidas por causa das correntes marítimas frias. Aí nós temos a formação de desertos. E como a gente percebe aqui no mapa, tudo que está em amarelo é deserto. Sempre vai ter uma corrente marítima fria associada. Vamos ver o nome delas? Começando aqui, exatamente essa corrente marítima azulzinha que a gente vê aqui é a corrente de Humboldt. A corrente de Humboldt, ela ajuda a gerar o deserto do Atacama, no Chile. Basicamente, então, nós temos aqui uma área de 30 graus, alta pressão, somada à corrente marítima fria, formação de deserto. O mesmo acontece no semiárido da Patagônia, na Argentina, em que você tem a corrente fria das Falklands associadas à alta pressão atmosférica. Você tem isso também ali na África, na formação do Kalahari, o deserto da Namíbia, onde a corrente de Benguela, junto com a alta pressão, formam esse deserto. Na Austrália, você tem o deserto da Austrália, também parte dele conhecido como deserto de Vitória, outra parte como deserto do Outback. O deserto da Austrália, formado pela corrente oeste australiana. Temos o Saara, também formado pela corrente fria das Canárias. E temos o semiárido da Califórnia, formado pela corrente fria da Califórnia. Você tem que conhecer todas essas correntes frias e todos esses desertos pelo nome, tá? Isso cai no vestibular. Agora, você tem que conhecer uma corrente quente. No máximo duas. Uma, com certeza. A segunda seria a corrente do Brasil, que é a corrente que traz calor e umidade para o nosso litoral. Essa você tem que conhecer. Mas a mais importante mesmo é essa. Essa corrente laranja que passa aqui no Golfo, conhecida como corrente do Golfo, vai chegar na Europa com o nome Derivação do Atlântico Norte. A derivação do Atlântico Norte, que é o fim da corrente do Golfo, ela gera uma área de calor e umidade na atmosfera que vai entrar para dentro da Europa. Então, por conta da presença dessa corrente quente, os oceanos ali em torno da região da Noruega, da Escócia não congelarão. E tá vendo esse clima roxo aqui? Ele é muito frio, muito mais frio do que os climas verdes. Ele é um clima subpolar, é um clima continental. É muito mais frio que os oceânicos, que são temperados, não são polares. Então por que essa área que deveria ser roxa, você pode ver que na latitude aqui, no centro da Europa e no Canadá, os climas são roxos. Por que aqui na Europa não é? Justamente por conta da corrente marítima quente que leva calor e umidade para a atmosfera. Então você tem que conhecer ela. Beleza?
É isso aí. Agora a gente parte para a classificação climática global. Vamos lá. Vamos utilizar a classificação climática mundial de Strahler. Justamente a mais utilizada aí para vestibulares. Para a gente começar, a gente tem que lembrar que existem duas características climáticas muito dicotômicas no planeta. Os climas frios, de onde derivam os polares, que são muito mais frios, os subpolares, os temperados, o subtropical e o mediterrâneo, que é um subtropical também. E os climas quentes, que são o equatorial, o tropical e o tropical em vários níveis. Altitude, o tropical semiárido, o tropical úmido, o tropical árido. Esses climas estão espalhados pelo mundo, utilizando sempre como elementos de determinação temperatura, umidade e pressão. A gente já viu que os elementos que determinam o clima são temperatura, umidade e pressão. Mas esses são influenciados pelos fatores que a gente estudou até agora em 3 vídeos. Bom, vamos então usar todos esses argumentos e fatores para explicar o clima global. Bora lá! Esse é o mapa do Strahler. Eu quero que vocês observem algumas áreas do globo. Eu vou dando zoom aqui para a gente poder observar melhor. Tá vendo esse clima cor goiaba aqui, vermelho mais escuro? É o clima equatorial. Notem que ele está exatamente no centro do globo, aonde nós temos baixa latitude. Vamos lembrar que fator que é esse? Quanto menor a latitude, maior a temperatura? É o fator latitude-luminosidade? Por que é maior a temperatura? Porque a luz entra perpendicular e aquece uma área proporcional ao volume de luz. Aquece eficientemente. É o tal zênite. Então é muito quente por causa disso. Olha a gente já classificando e dando características climáticas, usando o primeiro fator que é a latitude. E o fator latitude é sempre importante para qualquer tipo climático. O que mais a gente pode pensar ali? A gente pode pensar que essa é uma área também que é bombardeada por correntes quentes, como a gente viu. Nas correntes marítimas quentes ficam muito próximas das áreas intertropicais, levando calor e umidade atmosférica também. Beleza. Também é onde se formam as massas de ar equatoriais e tropicais, e os ventos alísios convergem para ali, carregando elas para esse centro. Porque é uma área de zona de convergência intertropical. Olha, já usamos correntes marítimas, massas de ar e a convergência intertropical para explicar por que essa região é quente e úmida. Olha quantos fatores a gente utilizou. Percebe? Bom, a área rosa, tropical, está entre os trópicos. Podemos usar mais ou menos os mesmos argumentos que para a área equatorial. No verão tem zênite, o que faz com que o aquecimento seja extremamente eficiente. Então é uma região de média a baixa latitude, por isso muito quente. Vale lembrar também que se não forem áreas de alta latitude, não perde temperatura. Sendo áreas de baixa latitude, concentra calor. São áreas banhadas por correntes quentes que recebem também massas de ar quentes e úmidas. É onde chegam os ventos alísios, por onde passam os ventos alísios, levando calor e umidade junto com as massas de ar. O que faz dessas regiões quentes e úmidas. Agora, e esta área que a gente vê amarelinha aqui, ó, tanto no sul do Brasil, no sudeste dos Estados Unidos. Nós temos um pedacinho no sudeste chinês, é a região subtropical. Está além dos trópicos, né? Se está além dos trópicos, isso quer dizer uma coisa bastante importante. Nunca tem zênite. Já falei isso lá na aula de cartografia, movimentos da Terra. Também tem um vídeo lá no nosso canal. Busca lá. Bom, nunca tem zênite, então a luminosidade sempre entra oblíqua. No verão ela entra pouco oblíqua, portanto aquece. O verão é relativamente quente. Pelo menos não é tão frio. Agora, como no inverno a luz entra muito inclinada, muito oblíqua, aí a dispersão luminosa é muito grande, então a temperatura é muito baixa. Só não é mais baixa do que nas áreas que estão em verde claro aí, que são as áreas temperadas. As áreas temperadas são áreas extremamente frias, porque a luminosidade é muito oblíqua, muito inclinada. E aí traz
Por consequência disso, temperaturas baixíssimas. Esse é o mesmo mapa que o outro, só que com cores um pouco mais vivas e que vai nos facilitar neste ponto agora. Lembra que eu falei da Europa, que não vai ter o clima roxo porque simplesmente tem a corrente marítima do Golfo, que chega ali com o nome derivação do Atlântico Norte? Pois bem, isso faz com que essa região tenha climas temperados. Que apesar de termos uma inclinação luminosa que geraria um clima subpolar, a umidade atmosférica e um pouco mais de temperatura atmosférica trazida pela massa marítima, pela corrente marítima, faz com que a temperatura seja menos rígida. Por sua vez, onde é mais centro de continente, a continentalidade age mais do que a maritimidade. Então as amplitudes térmicas são maiores. Por isso, os invernos são rigorosíssimos. É o que acaba ocasionando aqui nas áreas subpolares, que também recebem ventos frios da alta pressão que vem dos polos e massas de ar polares. Notem que a gente usou muitos argumentos para ir definindo os climas. As áreas aqui em amarelo são as áreas desérticas, em que a gente associou os 30 graus de latitude de alta pressão atmosférica à presença de correntes frias para a geração dessas áreas semiáridas ou áridas. Também temos o semiárido ou árido aqui causado pelo Himalaia, que não permite que as monções de verão subam levando calor e umidade para o centro do continente. Monções essas que se concentram no sudeste ali do continente asiático, por consequência do deslocamento da massa de ar que está no Equador, muito quente e úmida, para essa região durante o verão. Já expliquei isso agora há pouco. Beleza? Então, esses argumentos permitem a gente explicar todos os climas do planeta. Quero chamar a atenção de vocês para dois. O marrom é o clima de montanhas. Quanto mais alto, mais frio. A altitude explica esse clima. O segundo que eu quero chamar a atenção é esse verdinho claro, que está tanto aqui na Califórnia, quanto em torno do Mediterrâneo, quanto no Chile, quanto na África do Sul, ou ainda lá na região da Austrália. Esse clima mediterrâneo ele tem verões quentes e secos, influenciados pelas correntes frias que passam próximas ou pelos desertos próximos a eles, e tem invernos um pouco menos secos do que os verões, portanto a gente diz mais úmidos. É o clima mediterrâneo. Ele é um clima subtropical, mas o subtropical normal ele é um clima que tem verões quentes e invernos muito frios e tem uma umidade meio constante o ano inteiro. Esses não, tem verões secos, quentes, mais secos, e invernos úmidos, muito frios também. Ele tem uma diferença aí do subtropical normal por consequência dessa influência dos desertos e das correntes frias na formação de verões secos. É o clima mediterrâneo. Nós temos que saber explicar todos os climas. O polar, claro, a gente explica por conta da inclinação máxima luminosa, por conta da formação do gelo e do albedo máximo, que não retém calor ali nem luminosidade nunca. Eu já expliquei um pouco disso na aula de cartografia. A luz entra tão inclinada que ela se espalha tanto que não aquece eficientemente. Não aquecendo eficientemente, cria uma capa branca de gelo que reflete luz, porque o branco reflete muita luz, diminuindo a manutenção luminosa ali, portanto aprofundando o frio. Ok? Explicados os principais climas do globo, utilizando os argumentos que a gente veio aprendendo, temos os climogramas do mundo que nós temos que conhecer também. Esses gráficos são muito importantes. Os climogramas são uma espécie de identidade de cada clima. É como se fosse a impressão digital. O climograma é um gráfico formado por dois gráficos, na verdade. Então é um gráfico composto. De um lado nós temos ali os graus Celsius, a temperatura, que neste caso aí está sendo mostrada em rosa. E do outro lado nós temos um outro gráfico agora de colunas, em azul, mostrando milímetros, que é o volume de chuva. E embaixo, no eixo X, nós temos os meses do ano, janeiro, fevereiro, março até dezembro. São as letrinhas que estão aí. A gente consegue perceber o volume de chuva que precipitou mensalmente, mês a mês, quais são os períodos mais secos do ano, quais são os períodos mais chuvosos, ao mesmo tempo que a gente vê os períodos mais quentes e mais frios do ano. E isso mostra uma característica única para cada tipo de
de região do planeta, para cada clima planetário. Este, por exemplo, é o climograma tropical. Ele é um modelo básico para todo o clima tropical. Verões quentes, invernos menos quentes, não são tão frios, porque chega a 20 graus, média térmica, e mais secos. É o climograma básico. E ele varia de região para região. Olha o climograma equatorial, quente o ano inteiro e chuvoso o ano inteiro. O clima de monções, com uma explosão de chuva no período mais quente do ano e no período mais frio do ano, seco. Mas, peraí, por que o período mais frio do ano está em janeiro e dezembro? Porque é hemisfério norte, né? Lembra que o hemisfério norte tem estação do ano quente em junho e julho e estação fria em janeiro e dezembro. O clima desértico praticamente não tem chuva e o clima semiárido tem um pouco mais de chuva, mas não tanto assim. E temperaturas constantemente altas. Bom, basicamente temos ainda o climograma subtropical, que tem amplitude térmica muito grande, verões quentes e invernos muito frios e uma chuva constante. O Mediterrâneo tem essa característica de temperaturas altas no verão, invernos frios, grande amplitude térmica, só que vai ter muita chuva no verão, no inverno e pouca chuva no verão. É o que a gente vê aqui, ó. Temos o clima temperado, pouca chuva e temperaturas muito baixas. O clima frio, temperaturas mais extremas, frios muito mais extremos, né? Que é um clima subpolar, chega a menos 15 graus tranquilo. E temos o clima polar, esse é uma ignorância, quase nenhuma umidade e temperaturas sempre abaixo de zero. Esses são os climogramas do planeta. Você tem que bater o olho nele e saber que climograma corresponde àquele climograma, a que tipo de clima. Por quê? Porque eles vão vir nos vestibulares sem o título e você vai ter que saber associar o clima ao climograma. Então perca um tempinho analisando esses carinhas. Beleza? Começamos a finalizar nossa aula agora com uma rápida classificação do clima brasileiro. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o mundo. Usar os argumentos máximos para explicar cada um dos nossos tipos climáticos. Vamos começar pelo marrom, pela Amazônia. Esse clima é equatorial porque está perto da linha do Equador. Baixa latitude, portanto altíssima temperatura. É também uma área de grandes planícies. Baixa altitude, portanto concentração de calor. É a região onde fica a massa equatorial continental, que é muito quente por ser equatorial e muito úmida porque se retroalimenta da umidade da própria Amazônia. Bom, também é onde chegam os ventos alísios, carregando uma grande quantidade de umidade e calor, onde eles sobem ali na zona de convergência intertropical. E lateralmente temos as correntes marítimas quentes que mantêm aqui essa região marinha com massas de ar quentes e úmidas, a massa equatorial atlântica que chega ao litoral da Amazônia ali, com calor e umidade também. Olha quanto que a gente usou para explicar a Amazônia. Vamos fazer isso com os demais climas, tá bom? O clima tropical, em amarelo, é um clima que tem também zênite, durante o verão principalmente. No verão, temperaturas altas, porque a inclinação luminosa beira os 90 graus, ou seja, a perpendicularidade. Também é onde as massas quentes atmosféricas chegam carregadas pelos alísios, levando calor e umidade durante o verão. Mas é onde, durante o inverno, a massa fria e seca se estaciona, vinda do polo, trazida pelos ventos polares. Então tem invernos quentes e úmidos, verões mais frios e secos. Sofre de continentalidade. É a região que tem um pouco mais extremas as temperaturas de verão e de inverno. Basicamente, também os fluxos úmidos da Amazônia, os rios voadores, se encarregam de levar umidade para o centro-oeste e sudeste durante o verão. Partindo da área amarela no mapa para esse amarelo mais escuro, é o semiárido, tropical árido. Basicamente causado por conta da borborema, que é uma massa rochosa planáltica que está exatamente aqui, onde eu estou passando o mouse, e que retém a umidade vinda do oceano para dentro do continente. Essa umidade que vem do oceano não consegue passar essa altimetria, deixa a chuva orográfica no litoral e passa a seca, formando o semiárido. Vale lembrar que o semiárido não é só culpa de uma condição de relevo ou de clima.
né, a manutenção da miséria no semiárido tem a ver com uma questão mais político-econômica e social. Garantir a miséria nessa região é garantir, né, a política de cabresto que o Brasil construiu na sua história. O problema do Nordeste não é a seca, mas a maneira como nós organizamos economicamente uma sociedade para viver nesse ambiente de semiaridez. Existem lugares do mundo em que a seca não é empecilho para o desenvolvimento social. Aí é porque interessa politicamente. O problema não é a cerca, é a política do coronelismo, é o cabresto, é a cerca do grande latifundiário que quer manter o pobre preso na sua miséria. Isso é muito verdadeiro no Brasil e em outras partes do mundo também. Bom, o litoral, né, esse clima marrom escuro, ele é um clima muito chuvoso porque ele tem correntes marítimas quentes, a corrente do Brasil está o tempo todo ali, massas de ar quentes tentam entrar ali o tempo todo, a massa tropical atlântica tenta vir do oceano e entrar nessa região, e também a massa equatorial tenta vir ali da parte norte, né, do Atlântico e entrar também no litoral. E ali você então tem uma quantidade de precipitação muito volumosa o ano inteiro. Por isso é uma região de clima tropical úmido. Tropical costeiro é um litorâneo úmido, né, um clima chuvoso o tempo todo. Por isso ir para a praia nessas regiões, na verdade, deve ter a expectativa de chuva. Né? A gente vai para a praia achando que vai pegar sol, mas na verdade a expectativa é de chuva, porque a maior parte do tempo do ano chove. Quando pegamos períodos de estiagem é sorte, tá? Então é uma região chuvosa, beleza? A área verde, nosso penúltimo grande clima, é a área subtropical, está além do trópico e nunca tem zênite, mas recebe muita luz durante o verão, por isso tem verões quentes. Durante o inverno, frio, recebe a massa polar, por isso fica úmida e muito fria, por causa da massa polar. Durante o verão recebe a umidade vinda da Amazônia e também da massa tropical atlântica. E para finalizar, esse climazinho aqui dentro do tropical, que é o tropical de altitude. Lembra quanto mais alto, menos quente, mais frio? Pois é, o tropical de altitude, ele é igualzinho ao tropical, só que 3, 4 graus mais frio, menos quente. Tá bom? Temos que conhecer os climogramas do Brasil. Conhecer cada um deles por sua característica. O equatorial chuvoso o tempo todo e com características térmicas altas o tempo todo. O tropical muito chuvoso e quente no verão, menos quente e mais seco no inverno. E aí o tropical de altitude, olha aqui, ele é igualzinho ao tropical, só que as temperaturas são 3, 4 graus mais baixas, tá vendo? O clima subtropical úmido, que tem chuva constante o ano inteiro e uma amplitude térmica, está aqui o subtropical úmido, uma amplitude térmica maior. O clima tropical úmido, que tem chuva o ano inteiro e uma amplitude térmica menor, é quente o ano inteiro. E o semiárido, que tem menos chuva, precisa ser conhecido também. Beleza? Bom, gente, a gente fica por aqui. Vocês têm que conhecer muito bem estes 3 vídeos porque eles são importantes para o vestibular. Então não perca a parte 1, a parte 2 e esta que é a parte 3, com a classificação climática e o fechamento de tudo que a gente viu até agora. Desejo a vocês uma ótima semana, desejo a vocês muita saúde, desejo que vocês tenham ótimos estudos. Fiquem em paz e um grande beijo nesse coração. Tchau!